amigos! Estamos de volta hoje, então, com mais um programa Fato Econômico, a economia além da conjuntura. E hoje, novamente, estamos aqui, vamos falar sobre o Boletim Focus, divulgado hoje pela manhã pelo Banco Central, e também sobre o IGP-10, divulgado hoje. Vamos lá, pessoal! E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, André? Então, deixa eu começar aqui trazendo os dados do Boletim Focus, que foi divulgado hoje pela manhã. Aliás, ele é divulgado toda segunda-feira, né? Pelo Banco Central. E aí, os dados mostram aquilo que não é muita novidade. Só que tem algo que aconteceu aí nos dados, que é a expectativa para a taxa básica de juros para o ano que vem, para 2025, que surpreendeu um pouco o mercado. Então, as expectativas desses economistas do mercado financeiro, eles dizem o seguinte, que a gente pode ter aí, a possibilidade de que a gente tenha em 2025 uma taxa básica de juros que pode chegar em 12%. E vamos então à variação do IPCA. Na semana passada estava em 4,62%, hoje passou para 4,64%. Para o PIB, a variação sobre o ano anterior, a previsão ficou estabilizada em 3,1% de aceleração para 2024. Para fechar o câmbio, na semana passada a expectativa é que ele fechasse em R$ 5,55 e hoje está na expectativa de fechar em R$ 5,60. E ficou estável a expectativa para a taxa básica de juros de 11,75% para fechar em 2024. Então, existe a expectativa de aumentar a taxa básica de juros na última reunião do ano do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai acontecer no mês que vem, mês de dezembro. E aí, então, isso que surpreendeu, né? Há uma semana, para 2025, a previsão era de fechar o ano em 11,5%, e nessa semana, então, os economistas do mercado financeiro trouxeram uma mediana aí para fechar 12% a taxa básica de juros no ano que vem. E isso, né, já reflete um pouco do que a gente já vem comentando há um bom tempo e também das nossas opiniões em relação à taxa básica de juros, por causa principalmente das pressões inflacionárias e da incerteza, principalmente da economia internacional, com as guerras que estão acontecendo e também com a incerteza em relação a como vai ser o governo de Donald Trump. Isso vai fazer uma pressão também sobre a inflação, o câmbio, o dólar, né? Pode ser que a gente tenha uma desvalorização do real maior, e isso também causa uma pressão inflacionária. Então, os economistas estão prevendo que a gente vai ter mais aumentos da taxa básica de juros no futuro. É isso que, pelo menos, dá para entender, né, nessas expectativas aí que eles estão trazendo para a taxa básica de juros no ano de 2025, André. Assim, Moisés e Lucas, o que o Focus está mostrando, né, e mostra ali pela expectativa criada ali do IPCA, né, que é a 7ª semana consecutiva de alta, né, para 4,64, né? Até pouco tempo a gente tinha uma previsão de 4,5, depois passou para 4,60, 4,62, agora 4,64. Então, os IPCs, né, IPCA, IPCS, IPC, IPCA 15, e a família dos IGPs, né, todas elas estão apresentando exatamente esse comportamento que o relatório Focus restrito ao IPCA, ou seja, a inflação oficial, estão mostrando todas elas com alta agora para o final do ano de 2024. Né? Saiu no dia de hoje, segunda-feira, o IGP-10, né, que tem um comportamento muito parecido com o IGPM, que também teve uma alta substancial agora em novembro. O IGP-10 teve uma alta de 1,45 agora em novembro, acelerou com relação ao mês passado, né, que já tinha tido uma alta substancial de 1,34. No acumulado do ano é 5,41 e nos últimos 12 meses 6,07. Né? Se a gente for comparar com 2023, o IGP-10 tinha, nesse mesmo período, uma variação mensal de 0,52 e tinha tido uma queda de 3,81 em 12 meses. Então, a gente pode olhar, comparando 23 com 24, uma deterioração, né, dos componentes IPA, IPC e INCC que fazem parte do IGP. Né? Então, a gente vê a deterioração dos preços impactando a economia e, consequentemente, o relatório Focus
pega exatamente esse comportamento de alta dos preços, né? Inclusive, ali no relatório que vem ali do IBRE da FGV, né, do economista, agora me fugiu o nome dele, né, mas tem um economista que assina ali o relatório, né, ele diz o seguinte, assim, usando as palavras que ele botou ali entre aspas, né, lembrei, Matheus Dias, né, ele diz o seguinte: apesar da retomada das chuvas em importantes regiões produtoras de alimentos em novembro, o IPA ainda sente o efeito da seca, sendo os bovinos a principal influência positiva no índice. A gente já falou várias vezes do aumento altista do preço das carnes, né? No preço ao consumidor, refeições em bares e restaurantes registraram um movimento de aceleração mais forte em relação ao mesmo período do período anterior, indicando uma dinâmica maior de pressão sobre os serviços, né? Que a gente também já falou, a inflação de serviços rolando solta, impactando a taxa Selic, né? E com relação à construção civil, a gente já falou de novo e repete mais uma vez, né? É a questão da mão de obra que está apresentando impacto na margem de contribuição lá para o índice de preço linkado com a construção civil, né? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que existe uma generalização em todos os segmentos dessa alta de preços na economia brasileira, e aí o Banco Central não tem outra coisa a fazer a não ser, já que não conta com a tal da reforma fiscal, que mais uma semana parece que vai sair, então tem que se mexer então nos juros, né? Até porque as expectativas estão ficando cada vez piores. Moisés acabou de falar da expectativa de Selic para o ano que vem 12% já, que vai encarecer mais ainda a dívida pública. Lucas. Exatamente, né, Moisés, André? Eu estava até dando uma olhadinha aqui, ia comentar, tu acabou falando, na verdade, né? A gente já está aí na 7ª semana consecutiva em que o Boletim Focus apresenta aumento na taxa de IPCA, né, da inflação, e o câmbio também, a partir dos acontecimentos que vieram ocorrendo aí no último mês e também agora, já está na 5ª alta consecutiva, né? Ele vinha trazendo lá os seus 5,40, 5,40, 5,40, e aí agora a gente chegou para os aumentos aí, estamos em 5,60, né, Moisés? Para o ano de 2024 agora, né? Exatamente. E 25, 26, aí todos os anos, os períodos sequentes aí também, tanto quanto para IPCA e taxa de câmbio e Selic vieram trazendo dados de elevação, né? Então, o que a gente tem aí realmente? Aquela questão que o André acabou de comentar sobre a falta de confiança, digamos assim, né, na economia brasileira, por questão desse ajuste fiscal que está demorando para ser divulgado, né? A gente já está entrando aí na 2ª, 3ª semana que eles estão prometendo essa divulgação e não está vindo. Isso deixa o mercado um pouco estressado, de certa forma. Também o pessoal não tem aquela, digamos assim, apetite a investir nos negócios, né? Isso acaba trazendo um pouquinho de instabilidade até para a taxa de câmbio, né? E também aquele fator governo Trump, né? Todas as propostas aí que ele está anunciando também, aí agora semana passada, essa semana ele anunciou Elon Musk como um dos conselheiros dele, digamos assim, né? Então, sendo uma pessoa bem conceituada, teoricamente, pelo mercado, isso aí está dando um pouquinho mais de apetite para a confiança na economia americana, o que, por consequência, acaba elevando a taxa de câmbio, né? Isso não seria, de certa forma, uma desvalorização do real, mas sim uma valorização do dólar, né? Que, no fim das contas, para nós, o resultado aqui é o mesmo, porque encarece o custo do dólar, né? Da taxa de câmbio para nós. Então, tudo isso aí vai repercutir lá na frente, né? Na cadeia produtiva, no custo de matéria-prima importada, que vai influenciar aí a atualização de preços que vai ser repassado para o consumidor final, né? Então, são todos fatores que vão repercutir lá nos índices de preços, índices de inflação lá na frente, né? Vocês sabem, assim, tem dentro aí do portal blog do IBRE, tem um artigo muito interessante que saiu agora no dia 30 de outubro, né, desculpa, que chama-se Cenários, Gastos Públicos nas Tentativas de Reeleição de 2014 e 2022, rumo a uma crise econômica com forte ajuste fiscal em 2027. É um artigo do Alexandre Manuel, Marcos Lisboa, Marcos Mendes e Samuel Pessoa, que mostra um comparativo da Dilma com Bolsonaro
e do Lula 1 e 2 com o FHC, né? Que mostra assim, a evolução dos gastos públicos e como é que isso impactou no formato de reeleição desses governos, né? É uma leitura bem interessante no sentido da gente entender como é que funciona a cabeça dos governos petistas, né? Com relação à política social, gastos públicos. Gasto público não é gasto, é investimento, né? Isso o mercado já começa a entender assim, ó, até onde vai essa política gastadora do governo Lula 3, né? Na verdade, tipo, até não por uma questão eu diria, de ideologia política nem nada, mas é que considerando que o Partido dos Trabalhadores, hoje o PT, ele tem um viés mais social, mais de intervencionismo, digamos assim, né? Enquanto o lado do governo Bolsonaro que a gente teve também, ele era um pouco mais liberal. Então, a partir do momento que você bota um gerenciamento, digamos assim, né, com esse viés expansionista, ele vai usar gasto como um meio de desenvolvimento, né? Então, se ele está gastando mais, como a gente comentou nos outros programas, que o PIB ele é formado também um dos componentes com o gasto do governo, né? Então, eles estimulam a economia com gasto, né? Só que, de fato, da onde é que vem esse gasto do governo? A receita do governo são de impostos que ele cobra da população. Então, no momento que o governo está gastando, ele tem que dar uma entrada de dinheiro no seu caixa, né? Então, ele tem que ter uma origem para conseguir gastar. E é isso que está acontecendo hoje. O governo está criando, taxando coisas que antes não tinham uma carga tributária ou tinham uma carga tributária menor, né, para conseguir angariar recursos para poder continuar gastando. E para não trazer, não ficar com aquele déficit tão grande como ele está apresentando hoje, né, nas suas contas, que é por isso tudo que eles estão tendo agora que apresentar esse pacote de ajuste fiscal, né, que é o que está causando essa instabilidade, essa crise de confiança hoje no mercado, né?